LGPD na prática para gestores de recursos e distribuidores de fundos. A gente prometeu no convite a vocês para esse webinar que a gente a gente acompanha tanto evento sobre LGPD ao longo desse segundo semestre de 2019 e ainda, sem dúvida, vamos ver muito seminário, conversa, artigo sobre esse assunto, e a gente não queria fazer mais do mesmo. Então, já que a gente está dentro de um mercado, né, que é do mercado de capitais, da nossa indústria de fundos, entre gestores e distribuidores, a gente resolveu fazer um enfoque bem específico para a indústria de vocês, para a nossa indústria, e com viés prático, porque a gente não quer também jogar muito juridiquês e falar muito do detalhe, da letra da lei. A gente quer preparar um pouco melhor vocês para o que vai acontecer nos próximos 300 dias aí até a entrada em vigor da lei, tá? Eu não estou sozinho hoje nessa conversa, nessa sala. Os apresentadores de vocês serão eu, Dan Strogo, sou cofundador do Compliacet, head de produto da empresa, e tenho aqui comigo a Cristina de Fiore. É um prazer estar com a Cristina. Cristina, muito bem-vinda. Você está por aí? Está me escutando? Estou te Consegue dar um oi para a escutando, gente? Dan. Olá, tudo bem? Perfeito. Cristina, que agora já é uma parceira estratégica do Descan Advogados, já de longa data, é advogada. A Cristina ela vem para essa conversa trazer cor para esse tema do ponto de vista de alguém que já viveu muito essa discussão, né? Claro que não como LGPD, mas como GDPR e todo esse processo que já aconteceu em algumas outras empresas que têm uma pegada internacional maior, e vai ajudar então a dar mais informação, dar mais riqueza para essa nossa conversa de hoje. Eu tenho 3 recados rápidos para dar. Um, que a gente vai sim disponibilizar essa gravação depois a posteriori para vocês que estão aqui, e então não se preocupa tanto em escrever e tirar 1000 notas, que vocês vão poder rever esse conteúdo depois com mais calma, tá? Então o importante agora é vocês prestarem atenção no que a gente está comunicando e ficar aqui firme com a gente nessa conversa. Segundo ponto, a sua pergunta pode ser a pergunta de outras pessoas. Então, eu não vou saber se vocês têm o aplicativo do GoToWebinar em português ou em inglês, mas quem tem inglês tem lá um itemzinho chamado Questions, quem tem em português tem um itemzinho chamado Perguntas, nesse painelzinho que fica do lado direito da tela, e ali vocês podem colocar qualquer tipo de dúvida que venha à cabeça de vocês. Provavelmente a gente não vai conseguir responder em tempo real, porque a gente quer que esse webinar seja curto e objetivo, mas a gente vai juntar as perguntas mais frequentes e distribuir as respostas para vocês que participaram a posteriori também. Então, deixa a sua pergunta nessa janelinha do GoToWebinar. E, por fim, a gente vai mandar umas pesquisas instantâneas na sua tela, e é super importante que vocês interajam com essas perguntas. As respostas são 100% anônimas, então é mais para dar um tom de pesquisa e vocês e servir como uma espécie de benchmark entre vocês para saber se você tem que se mexer um pouco mais rápido ou se você está bem posicionado e coisas do tipo. Perguntas super simples de sim ou não sei dizer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O que a gente vai cobrir hoje no escopo dessa apresentação? Então, de novo, o que eu comentei no começo da história, no começo do vídeo, no começo desse webinar, é que a gente quer um viés prático e objetivo para essa conversa e focada no nicho de vocês, no nicho de gestores de recursos e distribuidores de cotas de fundo. É claro que esse viés prático ele vai dominar essa conversa, mas a gente precisa transmitir alguns conceitos iniciais para que a prática faça sentido. Então, apesar de eu ter falado que a gente não vai entrar muito em legalês, a gente não vai mesmo em juridiquês, a gente vai cobrir alguns pontos iniciais, só para ter certeza que a gente está na mesma página e que a discussão prática que a gente vai ter em seguida faz sentido. Em seguida, vamos falar da prática, né, do LGPD na prática, e essa prática a gente vai falar muito do processo de adequação, de adaptação a essa nova lei, essa nova realidade, e menos da realidade após a entrada da lei em vigor. Vamos falar disso sim, mas vamos focar um pouco mais nos próximos passos, nos próximos meses da vida de vocês. E, por fim, a gente vai falar sobre alguns assuntos diversos que não couberam especificamente
no capítulo 1 nem 2 dessa apresentação, mas que a gente achou importante, que a gente acha importante comunicar para vocês dentro dessa conversa. Faz parte do conteúdo de hoje. E o que a gente não vai cobrir nessa apresentação sobre LGPD? LGPD fala do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, dados pessoais, da visão de dados pessoais pelo poder público e do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Claro que são temas importantes, mas eles não são específicos da indústria de fundos, não vem ao caso elaborar muito esses pontos dentro da conversa de hoje. E esse é um disclaimer que vocês podem ler com um pouco mais de calma depois, mas essencialmente a gente tem é mais para dizer que essa é uma conversa baseada no estudo interno nosso, mas não de forma nenhuma é uma consultoria jurídica, é um conselho jurídico, ou representa alguma opinião jurídica das empresas e pessoas que estão representadas aqui do lado aqui do microfone desse webinar, tá bom? Bom, pessoal, 307 dias para agosto de 2020, aonde entra em vigor a LGPD. É tempo mais do que suficiente para vocês que estão aqui escutando a gente se adequar, mas também não é tanto tempo assim a ponto de poder ficar parado e deixar tudo para a última hora, porque quem deixar para a última hora não vai conseguir estar nessa data preparado para tudo o que a lei toca. Então, só colocar essa data no fundo da cabeça de vocês. E entrando agora, então, no primeiro capítulo, nos conceitos iniciais, que vão ser necessários para a gente depois entender o que é a prática desse LGPD, como que vai ser a adequação, o enquadramento de vocês a essa lei. E para começar a falar de uma lei de proteção de dados pessoais, o que são dados pessoais aos olhos da LGPD? O conceito de dado pessoal, pela lei, é muito abrangente, né? Claro, para tentar abarcar qualquer tipo de realidade atual e futura que venha se relacionar com dados pessoais. Ele é definido como a informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. E o dado é considerado pessoal quando ele permite a identificação direta ou indireta da pessoa por trás do dado. Então, muitas vezes o dado pessoal que identifica, ele é óbvio, né? Ele é o meu nome, meu CPF, meu endereço, meu RG, e isso é muito claro que esse dado é pessoal e me identifica. Mas a lei considera também um dado pessoal quando aquele dado indiretamente consegue me identificar. E aí a conversa começa a ficar um pouco menos óbvia. Mas o ponto aqui é que você não pode se referir a, usando um exemplo bem bobo, se você falar que é o head de produto de uma empresa de RegTech da indústria de fundos, chamada CompliAsset, sou eu, independente de você não falar o meu nome, meu CPF e nenhuma menção direta ao Dan e aos dados pessoais dele. Mas como você consegue me identificar, esse dado se torna pessoal imediatamente, tá bom? E ainda no âmbito do que são esses dados pessoais, a lei faz uma distinção interessante. Ela trata dados pessoais e fala ainda de dados pessoais sensíveis. Então, dados pessoais são aqueles dados, né, como nome, sobrenome, data de nascimento, documentos, endereço, telefone, e-mail, até cookies de computador, endereços de IP por onde eu navego na internet e outros dados similares que me identificam diretamente. E os dados pessoais sensíveis são aqueles dados referentes à saúde, dados referentes à vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política e assim por diante. Esses dados são considerados sensíveis porque eles podem ser usados eventualmente contra aquela pessoa natural por discriminação, ou, no caso de dados biométricos, podem ser decisivos para uma fraude contra aquela pessoa natural, e, portanto, a lei faz uma diferenciação entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Tá? Eu sei, por exemplo, que muitas gestoras que eu conheço, que estão aqui, controlam seus acessos com digital, por exemplo, ou reconhecimento facial, e isso, de certa forma, já é um dado biométrico, né? E, portanto, é um dado sensível que a empresa está retendo dos seus próprios funcionários ou terceiros que frequentam o espaço físico de vocês com frequência. Então, dito isso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A sua gestora ou distribuidora
mantém dados pessoais sensíveis? Então, agora eu vou soltar uma pergunta aqui. Vamos lá. A sua gestora mantém dados pessoais sensíveis. Eu vou iniciar a consulta. Apareceu agora na tela de vocês uma pergunta que vocês têm que dizer sim, não ou não sei dizer. E à medida que vocês forem preenchendo, eu vou dar alguns segundos aqui para vocês preencherem. Já temos mais de 60% dos participantes votando. Excelente participação. Vou dar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vou fechar a consulta e vou compartilhar os resultados com vocês. Então, olha, 57% de vocês possuem dados pessoais sensíveis. Então, para vocês que têm certeza que vocês têm dados pessoais sensíveis, já fiquem com isso na cabeça, de que esse tratamento desses dados vai ser uma forma... vocês vão ter que lidar com esses dados de uma forma diferente dos dados pessoais que não são sensíveis. Para quem não tem dados sensíveis, já de cara, pode ficar relativamente um pouco mais tranquilo, que não vai precisar olhar tanto para essa parte dos dados pessoais sensíveis. Quem não sabe dizer, deveria saber, e com certeza vai descobrir isso no processo de mapeamento dos dados que a gente vai falar agora em seguida. Vou ocultar os resultados dessa enquete rápida e vou passar adiante. Espera aí, vou passar aqui vou aqui passar adiante. E entrando em mais um conceito inicial de quem é quem na LGPD. E claro, a grande estrela da festa da LGPD é a pessoa natural, é o titular, é o dono do dado. E nesse contexto de gestores de recursos terceiros dessa nossa indústria e distribuidores de cotas de fundo, exemplos clássicos que vocês vão ter, e possivelmente dentro das suas casas, são funcionários, ex-funcionários e candidatos, terceiros, como contrapartes de negócios que vocês estão fazendo, prestadores de serviço que têm contato direto com vocês, e na parte principalmente de distribuição, clientes, ex-clientes, e não só clientes e ex-clientes, mas aqueles leads e prospects também, que vocês por acaso mantêm dados pessoais dessas pessoas. Então eles são os titulares dos dados pessoais que muito provavelmente vocês possuem, tá? E esse titular transmite o dado para você, que controla esse dado. Então aqui no caso, nesse âmbito dessa nossa conversa, o controlador é a gestora, né, e a distribuidora. Só que tem um outro papel aqui, de quem é quem, dentro do conceito inicial da LGPD, que é o papel do operador, que é quem, então, de fato, vai tratar os dados pessoais que foram fornecidos por esse titular dos dados, né? E aí, nesse caso, o conceito de tratamento de dados, muito provavelmente, vai se expandir para além da gestora. No caso do administrador fiduciário, que vai ter, sem dúvida, acesso aos dados pessoais dos cotistas, por exemplo, do custodiante, sistemas que, eventualmente, vocês contratam e que, por conseguinte, acabam tendo acesso aos dados pessoais dos titulares que ofereceram esses dados para vocês, controladores. Juntos, o controlador e o operador são considerados pela lei os agentes de tratamento. Vale ressaltar que, às vezes, o controlador e o operador, aqui a gente está falando no âmbito de CNPJs, né? Gestora, distribuidora, administrador, custodiante, sistemas, etc. Mas, às vezes, o controlador pode ser uma pessoa ou um time da empresa, da gestora, e o operador uma outra pessoa, um outro time da gestora. Então, o papel de controlador e operador, os agentes de tratamento podem viver dentro de uma empresa só. Não necessariamente está falando de empresas diferentes, terceiros e empresa. Tá? E agora, já que a gente está falando de agente de tratamento e falando de tratar dados tantos, vou passar a primeira bola para você, Cris, para falar o que é tratar um dado pessoal. Legal, vamos lá. Bom, primeiro acho que é importante a gente falar que o conceito de tratamento é trazido pela lei, não vou ficar aqui repetindo muito o que a lei fala, mas, em essência, todo mundo trata dado pessoal o tempo inteiro, né? Então, o que é tratar dado pessoal? Tudo, gente, rigorosamente tudo. Então, coletar, reproduzir, deletar, excluir, compartilhar, rigorosamente tudo é dado pessoal. E é importante a gente falar aqui de alguns exemplos, porque tem uns bastante óbvios, né? Então, se a gente enviar um e-mail, deletar um e-mail, eu responder um e-mail, tudo isso é claro que
bastante, tô falando assim de um e-mail, agora eu, por exemplo, vou lá, coloco uma cópia do meu RG, do meu CPF, isso agora, tem várias coisas que às vezes a gente não para pensar, né, que são, e a gente está lidando com dado pessoal, por exemplo, cartão de visita, né, então a gente troca, vai para uma reunião, troca cartão de visita, às vezes a gente guarda aquele cartão de visita, fica ali no fundo da gaveta, é um dado pessoal, né? Então, isso, contratos físicos ou digitais, então a gente está lidando com dado pessoal, então elaborar um contrato, ou redigir um contrato, em todas essas minutas a gente está lidando com dado pessoal, né? Dados de contraparte que a gente está preenchendo, de terceiros, dado pessoal, currículo, às vezes alguém te manda um currículo, você fala, responde para essa pessoa, obrigada, o currículo fica lá na tua caixa de e-mail, ou se arquiva em algum lugar. A gente está falando de dado pessoal. Reuniões com clientes, então você imprime, às vezes, com prospect, que às vezes também não vai dar nada, a gente está falando de dado pessoal. Que mais? Dados de conselheiros de empresa, tudo isso é dado pessoal. Então, às vezes, tem situações que a gente, às vezes, não para pensar e fica só com questões muito básicas, que é dado pessoal. Então, rigorosamente tudo e todo mundo dentro da empresa lida com dado pessoal o tempo inteiro, né? Então, não só a gente às vezes restringe muito a falar assim, então são só os meus clientes, são só os meus cotistas que eu estou falando, não só isso, tá? Então, tudo aquilo que for de pessoas naturalmente dentro desse universo que a gente está considerando de empregados, que a gente está falando dentro da empresa, então todas as áreas da empresa vão lidar com esses dados pessoais o tempo inteiro. Então esse é um conceito bastante interessante para a gente ter agora mais para frente quando a gente for falar de mapeamento. Então vamos seguir. Quando a gente vai falar agora de princípios que norteiam a elaboração dessa lei e toda a condução dela. Então, o principal princípio, sendo um pouco redundante falando, é a questão da transparência, né? Então, a transparência ela tem que ser entendida no conceito mais amplo possível. Então, as informações, e aqui a gente está falando de princípios naturalmente em relação a todas as pessoas, né? Estamos falando de dados pessoais, então nós estamos elencados dentro disso, mas os dados têm que ser sempre claros, precisos e acessíveis, tá? Então a gente está falando sempre que as pessoas forem não só nos informar esses dados, mas sempre que a gente for responder e tratar com elas, essas informações têm sempre que ser claras, precisas e acessíveis. Segundo princípio que a gente vai falar é do livre acesso. Então a gente tem que garantir a esses titulares o livre acesso sobre a forma e a duração do tratamento dos dados pessoais delas. Depois, o terceiro princípio é a questão da finalidade, ou seja, eu só posso coletar dados pessoais para uma finalidade específica, tá? Aqui é bastante importante a gente ter em consideração que muitas vezes, né, nesse universo de mercado de capitais, a gente às vezes recebe DDQ com alguma informação que fala, nossa, eu quero saber o nome da mãe do diretor que está ali. Precisa disso? Isso é importante mesmo? Então, aqui é muito importante a gente ter essa questão da finalidade, ou seja, para que precisa daquela informação. Tá? Então, isso sempre tem que ter esse norte. Depois, a qualidade dos dados, é o próximo princípio que a gente vai falar, né? Então, esses dados têm sempre que ser exatos, claros, relevantes e atualizados. Próximo princípio, segurança. Então, esses dados, a gente tem que garantir dentro da empresa que esses dados sempre estejam seguros, né? Garantir que não, tem sempre que estar muito íntegros, nada possa acontecer com eles. Próximo princípio, adequação. Tratamento compatível com a finalidade para a qual eu vou coletar esses dados. Próximo, prevenção. Adoção de medidas, de novo, muito ligado com a questão da segurança, para evitar danos aos titulares. A gente vai falar um pouquinho mais da questão da responsabilização mais para frente, mas essa questão de prevenção e segurança, eu já quero adiantar para vocês que ela é extremamente importante, tá? E a gente vai tentar entender um pouco mais também na questão do mapeamento. Próximo princípio é da não discriminação, ou seja, não posso coletar dados para fins discriminatórios, abusivos ou ilícitos. Aí, próximo também, de novo, a questão da responsabilização e a prestação de contas, ou seja, o controlador é responsável por prestar contas para o titular e também para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por tudo aquilo que ele fizer com os dados pessoais dos titulares. E, por fim, vale a gente mencionar um princípio que é bastante importante dentro dessa questão do tratamento, que é o princípio need to know. Ou seja, eu só
tenho, mais uma vez, que coletar aqueles dados necessários para a minha atividade, né? Então, não preciso coletar mais do que seja necessário, o mínimo necessário e mais que isso, a questão do acesso, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente, que só precisa acessar aquele dado quem tem extrema necessidade dele para realizar o trabalho dentro da empresa. Ou seja, se eu tenho uma informação, por exemplo, o nome de um cotista, ou informação, às vezes sigilosa do cotista, quem vai precisar daquilo? Eu não preciso divulgar isso para a empresa inteira, tá? Então, só realmente quem precisa, ou seja, só quem needs to know, certo? Então, vamos dar seguimento. Legal, Cris, Vai lá, obrigado. Deco, contigo. Obrigado. Então, vamos lá, maravilha. Então, a gente entendeu o que é dado pessoal, quem é quem dentro da lei, a gente falou muito de tratamento, e a Cris deixou com uma palavra claro que tratamento é tudo, olhar para o dado é tratamento, e tudo mais, todo verbo que você pode imaginar com dado pessoal é tratamento, e falou também dos princípios que norteiam essa lei. Essa lei também fala das bases legais que a gestora pode alegar e tem que ter para poder tratar um determinado dado. Tá? E a gente colocou aqui nesse slide as bases legais que a gente acredita que vocês vão usar mais. Tá? Então, quais são elas? Consentimento, ou seja, aquela pessoa, a pessoa que está oferecendo o seu dado pessoal para vocês consente em dar aquele dado para aquela finalidade, para aquele fim. Existe a base legal do cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, né, a gente está falando aqui de compliance, direito regulatório, o que não falta é obrigação legal e regulatória para vocês, né? E muitas vezes essas obrigações elas vêm a reboque do tratamento de dados pessoais das pessoas com quem vocês interagem. A execução de contrato ou diligência prévia. Então, se eu tenho um contrato com o meu cliente, que eu preciso executar esse contrato, e para a execução desse contrato eu preciso de um dado pessoal, essa é uma base legal para eu tratar aquele dado. Se eu tenho um contrato de trabalho com um funcionário, eu preciso dos dados bancários desse funcionário para pagar o salário dele. Então, o motivo de eu estar tratando aquele dado é para a execução daquele contrato. Idem para diligências prévias, né? E vocês têm, como a Cris mencionou, a questão dos DDQs e que vocês fazem nos terceiros ou até em contrapartes de negociações, empresas investidas, se vocês têm FIP e tudo mais, você está levantando informações prévias daquelas pessoas, e isso é uma base legal para você tratar os dados pessoais daqueles sócios daquelas empresas, daquelas pessoas físicas com as quais vocês estão querendo fazer negócio. E por fim, uma das principais bases legais que a gente acredita que vocês vão poder usar é o interesse legítimo do controlador ou terceiro. Então, por exemplo, vocês quando entraram nesse webinar, de certa forma, consentiram em dar o e-mail e o nome de vocês para poder participar desse webinar, e a gente alega o interesse legítimo de transmitir bom conteúdo para vocês, para poder manter esse cadastro, poder convidá-los para outros eventos similares. Então, existe o consentimento e um interesse legítimo. Esse interesse legítimo, quando você é gestor e você está lidando com os dados pessoais de vocês, vocês vão perceber que ele vai tocar em várias áreas da operação de vocês. Existem outras bases legais previstas na lei, mas que a gente acredita que não vão ser de grande utilidade para vocês, mas eu vou listar aqui mesmo assim, só para vocês ficarem com isso na cabeça. Como, por exemplo, execução de políticas públicas, proteção ao crédito, o exercício regular de direitos, proteção da vida, estudos por órgãos de pesquisa e tutela da saúde. São outras bases legais para se tratar dados pessoais. E lembra que a gente falou que os dados sensíveis são diferentes e tratados de forma diferente na lei? Então, os dados sensíveis têm bases legais específicas para eles. Então, quando a gente fala de consentimento para dado sensível, ele tem que ser específico e destacado. Então, se eu estou fazendo um formulário gigante, que eu pergunto no meio do formulário a etnicidade daquela pessoa, para aquela pessoa consentir em me dar aquele dado, eu tenho que precisar de um consentimento específico para aquele campo e destacado, porque aquele dado que eu estou tendo acesso, que eu vou poder tratar, ele é sensível. Prevenção de fraude e segurança do titular, no caso, por exemplo, de você reter dados biométricos dos colaboradores da gestora que estão usando o seu dedo para poder acessar salas do espaço físico. Então, a prevenção à fraude é uma base legal para você tratar aquele dado biométrico. Proteção da vida ou tutela da saúde, cumprimento de obrigação legal e regulatória, execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa e exercício regular de direitos. São bases legais
para dados sensíveis. Ufa, passamos aqui, cobrimos os conceitos básicos, isso foi o mínimo que a gente conseguiu fazer para entrar na parte prática de como vai ser adequar a gestora de vocês à LGPD, tá? Gestora ou distribuidora de recursos. A gente botou distribuidora no meio porque, como o distribuidor vai lidar com dados de cliente, acaba tendo um pouco a necessidade de observar a LGPD é um pouco mais crítica. Então vamos lá. LGPD na prática. E aí eu vou deixar a Cris começar a falar sobre esse plano de ação para vocês. Ok, vamos começar. Eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que ter ideia e começar é falar da questão do DPO ou do encarregado. Esse é um conceito que é trazido da própria GDPR, e o Data Protection Officer, ou o encarregado, como a gente queira chamá-lo, é a pessoa que vai tomar a frente da questão da LGPD dentro da empresa, né? Então, a pessoa que vai servir de triangulação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares dos dados. Então, é uma pessoa que tem alguns requisitos, que a gente vai falar mais para frente, mas é um nome que vai ter que estar ali e que vai ter que ter seus dados, seja o nome da pessoa, depois um e-mail, seja vocês queiram colocar o próprio e-mail dele dentro da empresa, ou vocês queiram criar um e-mail, ou de alguma outra forma colocar, de preferência no site da empresa, porque as pessoas vão ter que saber onde eles vai estar e como elas podem fazer para se comunicar com ele, tá? Um ponto super importante que a gente tem que falar é que ele tem que ter autonomia e reporte direto para o senior management, tá? Então isso é muito importante para que ele possa conversar com a alta direção da empresa sobre esses temas, sobre qualquer coisa que possa acontecer, sobre qualquer problema com relação a qualquer consumidor, por conta principalmente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa vai ser a pessoa que vai ser responsável por criar toda essa cultura de proteção de dados dentro da empresa, vai ser a pessoa que vai, ou não, aí vai ser um exercício que vocês vão ter que fazer aí dentro da empresa, vai depender do volume de dados que vocês vão ter, vai depender do risco que vocês vão encontrar, isso a gente vai falar mais para frente no mapeamento, em criar mini DPOs ou campeões, como a gente chamou aqui, dentro de cada área de vocês, né? Naturalmente, se tiver, a gente vai falando de uma gestora menorzinha, talvez não, mas, como a gente falou lá na frente, todo mundo lida com dado pessoal o tempo inteiro, né? Então, se a gente vai falando de um RH, vai lidar com dados ou de pessoas que vão trabalhar dentro da empresa, ou os próprios empregados, ou ex-empregados que estão ali, o comercial, naturalmente, com prospects ou com os atuais clientes, RI a mesma coisa, e por aí vai. Então, é um exercício que vocês vão ter que fazer, se vocês vão querer fazer esses mini DPOs, ou vão querer colocar pessoas que vão trabalhar com esse DPO, ou não, ou se vai realmente ser uma pessoa responsável, e naturalmente isso vai depender de uma série de circunstâncias, tá? O que é bastante importante a gente falar aqui? Primeira coisa, se vocês ainda não têm essa pessoa nomeada, é bastante importante que vocês comecem a considerar isso, né, em razão aí de como o Dan falou do prazo que a gente tem para entrada em vigor da lei, né? Segundo ponto, essa pessoa vai ser aquela que tem essa responsabilidade e tem alguns atributos para ela, ou seja, uma pessoa que vai ter uma facilidade de comunicação, vai ser aquela que vai receber a NPD, se a NPD for bater na porta de vocês, vai ter que responder qualquer comunicação da NPD e, naturalmente, vai ser que vai receber as próprias perguntas, né, ou comunicados, ou petições dos titulares. Então, é uma com facilidade de comunicação, um bom engajamento, porque vai ser a responsável por estabelecer essa cultura de proteção de dados, né? Vai ter que ser aquela pessoa que vai falar para as pessoas, olha, por favor, tomem cuidado como é que vocês deixam essas informações, como é que vocês manuseiam essas informações, né? Naturalmente, não vai dar, como a gente sabe, para ficar deixando informação em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Então, é uma conversa um pouco aí com o departamento de compliance, com o departamento de risco, né? Então, o pessoal às vezes pergunta, pode ser da área de compliance? Pode ser de risco? Pode ser da área de TI? Não tem nenhuma determinação dizendo quem tem que ser. O importante é alguém que tenha uma cultura já e conhecimento de proteção de dados. Naturalmente, porque se a NPD for aí conversar com vocês, essa pessoa vai ter que saber como responder e como lidar com isso.
Então, se for alguém que não tenha muito essa noção, não tenha muito conhecimento de causa, pode ficar um pouco complicado, tá? Outras coisas importantes a gente falar, grupo econômico pode ter um único DPO, tá? Então não precisa ter um por empresa, pode ter uma única pessoa só sendo nomeada, e vocês podem nomear um terceiro para ser esse DPO, tá? Então aí fica um exercício de vocês em como vocês pretendem fazer isso, tá? Então vamos seguir, acho que o Dan tem uma perguntinha aí para fazer para vocês. Isso aí. Então vamos lá. A pergunta é simples: sua empresa já possui esse encarregado? Já possui esse DPO apontado? Vou soltar aqui na tela para vocês. Vou iniciar essa consulta. Então vamos lá. Quero ver vocês participando. Mais de 50% de vocês já votaram. A gente tem quase 150 pessoas aqui dentro, então vai ser uma votação boa. Mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Fechamos aqui a votação. Vou fechar a consulta, vou compartilhar os resultados. E, bom, sim, 15% já correu na frente para poder apontar uma pessoa. Às vezes essa pessoa até é muito óbvia, né, Cris? Você já sabe, aquela pessoa é quem entende do assunto, talvez está numa posição que faz sentido. Esses são os casos mais simples. 75% ainda não tem e 10% não sabe dizer. Não ter, eu acho que nesse momento também não é muito grave. É justamente a hora de começar a se discutir internamente e saber quem é que vai assumir esse desafio, essa responsabilidade, né? Super obrigado por dividir essa informação, pessoal. Vou ocultar os resultados e vamos tocar o nosso barco. E agora, só vou diminuir aqui. Cris, bola continua contigo. Ok, então vamos lá. Eu vi que a maior parte realmente não tem, e como a gente falou, o importante não é vocês definirem já, porque naturalmente a lei só vai entrar em vigor em agosto, mas é importante vocês começarem a pensar em quem poderia ser essa pessoa, tá? Para não serem pegos de surpresa, porque a gente tem uma cultura nossa de como deixar tudo para o último momento, e vai ficar, não, agosto só está lá na frente, aí vai chegar e vai falar, bom, quem vai ser a pessoa? E aí a gente não tem a pessoa para colocar, tá? Então é bom começar a pensar no exercício de quem seria a pessoa. Gente, mapeamento. Eu acho que aqui talvez a parte mais importante da lei, se não... Para mim, eu acho que o mapeamento bem feito boa parte ou 3/4 da LGPD, porque isso vai fazer com que vocês tenham toda a análise para que vocês possam fazer uma redação de documentos, para que vocês tenham a resposta de tudo aquilo que vocês precisam, tá? Então, eu concentraria boa parte do tempo aqui em relação ao mapeamento. Mapeamento nada mais é do que uma varredura completa de todos os dados, e todos os dados aqui a gente está falando de todos os dados realmente digitais e físicos, tá? Que estão com vocês ou que estão com terceiros. Então, isso aqui é extremamente importante vocês saberem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar da finalidade específica de cada dado, se vocês, por acaso, excluírem esse dado, se vocês vão ter algum tipo de prejuízo, né? Além disso, com que tipo de segurança esses dados estão sendo tratados, se eles estão com alguma pessoa que eles não deveriam estar, nada mais, nada menos que a gente está falando de data flow aqui, certo? Então, o que é importante? Mais uma vez, caso aqui eu vou realmente começar a falar da questão ao contrário do DPO, que não precisa estar nomeado, o mapeamento eu realmente e fortemente sugiro que vocês comecem a fazer já, tá? Porque o pessoal deve falar, não, é tranquilo, não é tranquilo, mesmo que a gente esteja falando, às vezes, de uma empresa muito pequena, às vezes a gente tem dados compartilhados que estão com terceiros, às vezes a gente tem o mesmo dado compartilhado em várias áreas da empresa e a gente não tem a menor ideia aonde esse dado pode estar, às vezes a gente tem um número muito grande de dados e a gente não tem a menor ideia de todas as áreas. Aqui seria muito importante vocês começarem a sentar as áreas responsáveis, aí compliance, quem for tiver a cargo de LGPD, sentar com as áreas e começar a explicar o que é LGPD, o que são esses dados e falar, olha, o que vocês têm, onde está, com quem está, por onde esses dados entram, por onde esses dados morrem, né? Quem é que tem acesso a isso? Todo mundo precisa ter acesso? Não precisa. Eu posso excluir esse dado? De novo, se eu excluir tem algum problema? Né? Exemplo daquilo que a gente estava falando, por exemplo, eu tenho alguém que não está mais na empresa, eu posso tirar essas informações? Não posso, eu preciso ficar porque tem um prazo legal que eu preciso manter.
tudo isso é extremamente importante vocês fazerem. E ao fazer, vocês vão identificar uma série de questões. Ao fazer, vocês vão identificar, não, olha, aqui eu tenho uma falha de segurança. Aqui eu não tenho. Então, aqui eu preciso aumentar a minha segurança. Aqui eu, de repente, preciso aumentar meu headcount porque eu estou identificando alguma outra questão. Ou aqui eu preciso, de repente, contratar um sistema para aumentar a minha segurança. E todas essas medidas de segurança vão ser extremamente importantes. A gente vai ver para um documento lá na frente, que é o relatório de impacto. Então, fazendo esse mapeamento extremamente bem feito, vai facilitar extremamente a vida de vocês para a redação de documentos e para responder qualquer tipo de questionamento que venha. Porque, por exemplo, se um titular manda um e-mail para vocês e fala assim, olha, eu quero saber, e ele pode fazer isso, onde está o meu e-mail, em que base vocês têm o meu e-mail? Aí vocês vão, o seu e-mail está aqui numa base X, eu apaguei. Aí ele vai falar, apagou mesmo? Como eu falei, se vocês têm esse e-mail do cliente em 3 bases e vocês não têm a menor ideia, e por acaso isso aparece, vocês podem ter um problema. Então, é extremamente importante que vocês mapeiem tudo rápido. 300 dias a gente pensa que é bastante, mas não é. Né? E tem muita gente falando assim, pode ser que o governo realmente empurre o prazo para frente? Pode ser, mas é algo que a gente não pode contar com isso. Então, eu friso que é extremamente importante a gente começar a falar e começar a pensar no mapeamento o quanto antes, tá? Então, vamos seguir em frente. E aqui o Dan vai falar sobre uma questão de mapeamento que pode facilitar um pouco para vocês. Isso. E eu acabei atrasando aqui o próprio slide, Cris, mas eu gostei dessa forma como você falou, que você não precisa ficar com dados se você não precisa, sabe? E uma pergunta é aquela, se eu deletar esses dados, eu vou ter um prejuízo operacional? Né? Muitas vezes não, então por que manter o dado, né? Estou aqui passando então para o próximo ponto. A gente até preparou uma planilha para vocês. Cris, eu não sei se você consegue ver minha tela ainda. Consegue ver minha tela ainda? Desculpa se eu consigo. Consegue ver minha tela ainda? Consegue, né? Eu quero mudar para a planilha e ter certeza de que mudou aqui para todo mundo. Então eu vou passar aqui para a planilha. Você consegue ver a planilha na minha tela? Consigo sim. Maravilha. Então tá bom. Então a gente está fazendo esse exercício, inclusive, nas nossas empresas e está usando uma planilha para facilitar esse mapeamento de dados. Claro que cada um tem uma prática, cada um tem uma técnica, mas a gente achou por bem dividir uma planilha com vocês de como que a gente está fazendo para dar realmente esse senso de approach prático nessa conversa que a gente está tendo com vocês aqui agora. Queria só fazer uma nota dizendo que a gente chegou aqui na metade do tempo do nosso webinar, a gente está dentro do tempo, acho que a gente vai conseguir terminar no horário e estamos numa boa toada, tá? Mas vamos lá. Nessa planilha, você tem aqui uma parte de preenchimento pelos campeões de área, né? Pelos mini DPOs, como a própria Cris falou. E aí a ideia é mapear, que área que está mapeando esse dado, e a que área esse dado pertence, qual dado a gente está falando. E aqui não é para falar assim, dados dos funcionários, aqui é para falar qual dado de cada funcionário, né? Quais dados de funcionário a gente tem? É nome, CPF, endereço, impressão digital, é dado bancário, cor de pele, é e-mail, o que é? Aonde que ele é coletado? Qual é a principal finalidade? Lembra da finalidade como princípio da LGPD? Aonde que ele está armazenado? Né? Por quanto tempo ele tem que ficar armazenado? Quem tem acesso a esse dado dentro da empresa? Quem tem acesso a esse dado fora da empresa? Né? E aí, uma vez que você fez esse mapeamento todo, a ideia é fazer essa varredura, como a Cris falou, total e completa. Tá? E se ele mora em mais de um lugar, tem que dizer em quais lugares que ele mora. E aí, finalmente, aqui mais pelo carregado, pelo DPO, você vai classificar, esse é um dado comum, é um dado sensível, qual é a principal base legal para você poder manter esse dado. Aí tem aqui todas as bases legais que você deve usar para poder manter esse dado ou não. E aqui qual é a ação, tá? Se você vai querer manter e seguir coletando, se você pode excluir esse dado que não vai ter prejuízo operacional nenhum. E, finalmente, aqui observações do tipo, olha, esse dado está espalhado em muitos lugares, esse dado está triplicado, quadruplicado, esse aqui vai merecer mais atenção, menos atenção e tal. Então, se vocês conseguirem preencher essa planilha, tá? A gente depois distribui essa planilha para vocês, e conseguir mapear todos os dados pessoais e pessoais sensíveis que vocês mantêm, vocês vão estar numa boa situação para poder fazer o próximo passo,
e a Cris mesma falou, né? 3/4 dessa LGPD é esse super bom mapeamento dos dados, né? Aí legal. Então agora a gente já montou a equipe, né? A gente já briefou os nossos DPOs, a gente já mapeou os dados. E agora que a gente está com isso feito, vamos classificar os dados, né? E essa classificação, a gente imagina que tenham duas grandes caixinhas. Dados que a gente quer eliminar e dados que a gente quer manter, né? Então, por exemplo, primeiro de tudo, dados que a gente quer eliminar. Dados que a gente quer eliminar imediatamente. E não só eliminar imediatamente, mas interromper a coleta desses dados. Por exemplo, dados que a gente pegou de forma excessiva e que não tem a menor necessidade da gente tratar ou da gente manter. Ou dados que você tem que manter, mas tem uma data específica que você já vai querer eliminar. Então, se você puder já interromper a coleta, já é melhor interromper a coleta por agora. Só de fazer isso já é um grande alívio, né, para essa higiene de dados que vocês estão fazendo agora na gestora de vocês. Na outra caixinha, são os dados que vocês precisam manter, porque vocês entendem que esses dados são necessários para a correta operação do business de vocês, né? E aí existem subclassificações, que vai variar bastante de gestora para gestora. Mas tem dado que vocês vão manter, mas precisa trabalhar a coleta. O que significa trabalhar a coleta? Eu tenho que declarar a finalidade naquele formulário que eu peço, naquele DDQ que eu peço. Tem que explicar por que eu preciso saber daquela informação, né? Por que eu preciso saber do nome do pai, da mãe e do irmão? por questões de PLD, sei lá, tem que esclarecer. Tem algum dado que eu estou coletando que eu não tenho uma base legal muito claro, que eu não estou tão transparente na base legal que eu estou usando para ela? E, de novo, base legal são aqueles itens que a gente falou, como consentimento, interesse legítimo, para a execução de um contrato, para diligência prévia. Então, esclarecer base legal. E recolher consentimento, né? Garantir que eu estou recolhendo consentimento do titular dos dados para poder manter aqueles dados, poder tratar os dados. Outra subclassificação, manter dados, mas interromper a coleta, né? Eu quero manter os dados que eu já tenho, porque eu preciso, mas eu vou interromper essa coleta futuramente. Questões de acesso, como a Cris comentou também, do need to know. Por que tem mais gente que precisa com acesso a esse dado, né? E aí a subclassificação vai ser melhorar o acesso, a restrição do acesso àquele dado. Questões de segurança e custódia, né? Será que esse dado está num lugar mais seguro? E aí você vai anotar naquela planilha, olha, esse dado aqui está num lugar que precisa mudar, precisa para aquele tal lugar, né? É uma outra subclassificação. E entre outras ações que se observaram necessárias durante esse processo nesse processo de mapeamento dos dados, né? Então, seguindo. Então, legal. A gente já montou um super time, a gente já briefou esse time, a gente já mapeou esses dados, usou ou não usou a planilha aqui que a gente está oferecendo para vocês, já classificamos os dados, agora a gente vai partir para ação, né, para poder mudar lá o acesso, custódia, a forma, melhorar o ponto de coleta e tudo mais. E também vai partir novamente para ação, garantindo que a gente tem consentimento dos titulares para tratar esses dados e anonimizar os dados que precisam ou merecem ser anonimizados. Anonimizados para fins da LGPD e até de forma abrangente, você transformar aquele dado de forma que ele não identifique mais a pessoa natural que originou, que forneceu, o titular que forneceu aquele dado para vocês. Tá? Tem várias técnicas na internet que vocês podem ver e várias formas de você anonimizar dados dentro da gestora. Legal. Cris, agora a bola volta para você. Muito bem. Então, vamos falar aqui um pouquinho da questão dos documentos que a gente tem que... Alguns dos documentos, é importante a gente falar que aqui a gente não é uma lista exaustiva do que a gente tem que fazer, mas alguns documentos importantes que a gente tem em relação à questão de LGPD. Como a gente tinha falado lá atrás, a questão do mapeamento é extremamente importante, e ao fazer o mapeamento vocês vão ter muita noção do risco que vocês têm, do tipo de dado que vocês têm. Com isso, a gente pode mencionar aqui alguns documentos. O primeiro deles é a questão da elaboração ou da revisão da política de privacidade, que eu acredito que muitos de vocês tenham. Provavelmente muitos de vocês já devem ter uma política de privacidade, talvez revista, até por conta de GDPR, que muitos já revisaram. Então, é importante a gente dizer que talvez valha a pena uma revisão sob o âmbito de LGPD, tá? É importante a gente também falar que é bastante interessante deixar uma linguagem acessível, porque muitas pessoas vão utilizar
essa política de privacidade. Então, quem não tem pode elaborar essa política, e quem tem vale revisar para ver se não tem nada que precisa ajustar. Segundo documento que a gente precisa elaborar, se não tiver, ou se tiver, revisar, naturalmente é uma própria política de proteção de dados. Tá? Aí vale olhar toda a questão de dados que a gente tem, que tipo de dados que a gente tem, como esses dados são tratados, de novo a questão de data flow, o mapeamento, e aí, por fim, a própria questão de DPO, estabelecer essa cultura de proteção de dados, né? Porque um dos elementos que a gente tem de LGPD é a própria questão de treinamento, que seria a última etapa do programa, dessa implantação de LGPD. Então, considerar esse treinamento que a gente está falando aqui e um plano de ação em caso de incidentes, né? Por isso a necessidade de ver o mapeamento, que tipo de dados que vocês têm e a que tipo de risco vocês estão expostos, verificando esses riscos, vocês têm que ter algum tipo de software, algum tipo de aumento de headcount e por aí vai. E aí a gente vai entrar num documento extremamente importante, que é a questão do relatório de impacto. Importante falar que para controlador esse relatório de impacto é obrigatório. A NPD pode solicitar esse documento para vocês em qualquer momento. E aí, então, vale vocês deixarem esse relatório de impacto pronto, tá? A qualquer momento, aí a gente vai entrar falar um pouco de ANPD mais para frente, mas vocês já fazerem esse exercício, de novo, antes da lei entrar em vigor, e já deixarem isso aí mais ou menos pronto, porque eles têm alguns elementos obrigatórios, tá? Alguns elementos mínimos que ele deve constar. Então, por exemplo, a própria questão do mapeamento, que tipo de dados vocês têm, então se vocês têm dados sensíveis, se vocês não têm dados sensíveis, se vocês têm dados, a gente viu aqui que muita gente tem dado sensível, se vocês têm dados, só dados pessoais, né? Então, RG, CPF, e-mail, aquelas questões que identificam as pessoas, né? Depois, como as regras de segurança que vocês têm para proteger esses dados, as medidas para evitar evasão. Outra coisa que a gente também tem que falar, então esse relatório de impacto ele já tem que estar mais ou menos pronto, né? Porque se forem pedir para vocês colocarem. Aí a revisão também de uma política de segurança de informação e cibernética, muitos de vocês já devem ter isso até para a própria questão de Anbima, então vale a revisar por questão da lei, se vocês querem acrescentar alguma coisa, ou rever se aumentou algum tipo de risco, se essa matriz de risco modificou, se vocês querem acrescentar alguma coisa. E por fim, e não menos importante, revisar contratos à luz de LGPD. Vale a gente frisar aqui que qualquer incidente que vocês possam causar a terceiros por ausência de medidas de segurança, vocês serão integralmente responsáveis. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso está na lei. Então, vocês devem aumentar aí talvez a responsabilidade, rever essas cláusulas de privacidade. Muitas vezes a gente coloca a cláusula de privacidade faz um NDA muito razoável em contratos com outras pessoas, então vale rever essas cláusulas de privacidade, vale a gente aumentar muitas vezes a responsabilização, caso aconteça alguma questão, né, a questão de proteção de dados, então vale revisitar esses contratos, principalmente quando a gente estiver falando de compartilhamento de informações, tá? Então, fica aí alguns lembretes para vocês de que tipo de documento a gente está falando. Claro que isso não tem prejuízo de olhar nos outros documentos, mas a gente quis colocar aqui alguns bastante importantes para vocês olharem, tá? Então, vamos seguir em frente. Cris. Excelente, excelente. Eu estou vendo aqui também que, quando você falou de política de privacidade, a gente que vem desse mundo tech, já vê em todos os sites que lidam com a comunidade europeia, disclaimers para os cookies que estão sendo recolhidos, né, e informações relacionadas a informações potencialmente que estão sendo recolhidas, dados pessoais dos visitantes dos sites de vocês. Como os sites das gestoras não costumam ter grandes preocupações de distribuição de conteúdo via site, a gente não entrou muito nesse detalhe, mas depois a gente pode passar mais conteúdo sobre isso para vocês. Parei para dar uma olhada agora nas perguntas, está vindo muita coisa legal, pessoal. Então, por favor, pintou uma dúvida, joga no campo das perguntas, porque depois a gente vai ver o que está sendo o que está preocupando mais vocês e vai responder essas dúvidas para vocês poderem tirarem as suas dúvidas, né? E, enfim, o próximo passo que a gente tem agora é uma pergunta, a penúltima pergunta que a gente vai fazer para vocês hoje. Ela é muito objetiva também. Você, então, depois da Cris contar dos documentos políticas que devem ser feitos,
Por acaso, você já possui uma política de proteção de dados? Então, vou pegar essa pergunta, essa enquete rápida aqui. Vamos lá. Sua gestora já possui sua gestora já possui uma política de proteção de dados? E iniciar consulta. Vamos lá, pessoal. Começamos aqui já a pegar esses votos. Uau, vocês estão nota 10 hoje. Opa! E fechei rápido demais, mas temos aqui 70% votado. Então, eu vou compartilhar o resultado. Sim, olha, 1/3 já tem política de proteção de dados. Fantástico. Talvez sejam, aqui tô falando alto, mas talvez empresas que tenham algum tipo de relacionamento com outras leis lá de fora que já obriguem você a ter esses dados. Muito bom. E quem não tem, ainda não sabe dizer, de novo, tá no tempo de começar a pensar sobre esse assunto. Vou ocultar esses resultados e tocar o nosso barco aqui, que eu acho que segue com a Cris. Isso aí. Tá com você, Cris. Perfeito. Bom, então a gente foi seguindo, e aqui tem uma questão bastante importante, como a gente falou da questão do DPO, que a gente tem que estabelecer e divulgar um canal de proteção de dados para que os titulares possam entrar em contato com vocês. Né? Então, como a gente sabe, isso também está na lei, os titulares têm alguns direitos, né? Alguns vários direitos, e os titulares, estou incluindo aqui todos nós. Dentre eles, eles têm o direito de saber da existência de que dados pessoais existem dentro da empresa de vocês, né? Quais eles são, e de ter acesso a eles, como a gente falou, né? Então, aquela história que eu falei, em que base que meu e-mail está, onde eles estão, o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo com os meus dados, né? Saber quais são as consequências caso ele não queira fornecer o consentimento dele, por exemplo, para vocês. Uma hipótese, se aqueles dados por acaso vieram de terceiros ou se eles foram compartilhados, saber se o controlador realizou o compartilhamento, e aí a gente vai falar de compartilhamento também específico internacional um pouquinho mais para frente, saber os critérios de decisões automatizadas, e se for automatizada, vale aí para vocês também um pouco de lição de casa, porque tem alguns aspectos bastante importantes. E, por fim, retificação e atualização dos seus dados, tá? Todos esses direitos que os titulares têm, e aqui vale aqui uma observação que dentro desse mercado que a gente está falando aqui de capitais, obviamente o titular ele não pode se recusar a dar os dados pessoais deles, a gente está falando aqui notadamente de cotista, ele não pode se recusar, e aqui a gente está falando, por exemplo, de empregado, ele também não pode se recusar a dar os dados pessoais dele, senão, obviamente, a gente está falando de uma pessoa que pode não receber o salário, ou de alguém que pode não ter seu fundo gerido. Então, a gente tem alguém que não pode se recusar a dar o consentimento, né? Então, não dá, e a gente sabe que isso dentro da lei tem aquelas situações onde a empresa pode, sim, ela precisa da informação do dado da pessoa para que ela possa gerir o negócio, tá? Então, de qualquer forma, estaria dentro da segunda hipótese aqui, quais as consequências caso ele não forneça o consentimento, eu não consigo fazer, né? Mas, de qualquer forma, isso está dentro aqui, esses direitos que tem, a gente elencou aqui alguns dos direitos, então a pessoa vai mandar um e-mail para vocês. O que é importante desse canal? É que esse canal seja efetivo e que esse canal seja ágil, tá? Então, quando vocês forem escolher, de novo, essa questão dessa pessoa que seja esse DPO, é importante, como a gente falou, a questão da pessoa que seja uma boa comunicação, alguém ou um canal. Claro que eu vou ter que ter um nome de alguém que vai responder, que vai ter uma fotografia, alguém que vai estar ali, que possa receber a NPD, mas claramente não, vai ser essa pessoa que vai ter um canal, vai ser algumas pessoas que vão abrir esse canal, que vão olhar, mas é importante que isso seja ágil, que alguém possa responder essas pessoas de forma rápida, tá? Então, meu conselho aqui para vocês porque a lei fala que caso eu não possa responder de forma imediata para essas pessoas, isso tem que ser avisado. Então, meu conselho aqui para vocês se vocês acharem que não dá, deixa pelo menos uma resposta imediata, sabe? Porque nada pior do que um cliente insatisfeito, né? Ou alguém que de repente vai lá e vai mandar uma mensagenzinha para a querida NPD falando, olha, sabe o que? A empresa XYZ, eu mandei meu e-mail faz 3 dias e ninguém me responde. Né? A gente ainda tem muita zona cinzenta sobre a NPD, mas nada pior que isso, né? A gente sabe que cliente insatisfeito, tudo pode acontecer. Então, meu conselho para vocês vejam como isso vai ser feito, vejam quem vai ser essa pessoa, ou se várias pessoas vão ter acesso a essa caixa, mas é algo para vocês já irem trabalhando e já irem pensando,
tá? De como isso vai ser feito. Se vocês já vão colocar uma resposta automática, por exemplo, recebemos seu e-mail ou responderemos seu e-mail em X dias, em X horas, mas deixem isso, porque isso tem que ser efetivo, tem que ser ágil, e vocês vão ter que falar para a pessoa, por exemplo, a questão de retificação, se a pessoa casou, mudou o e-mail, ela manda para vocês, tem que ser feito de forma imediata, claro que imediata tanto quanto possível, mas vocês têm que fazer isso. Então, se eu falar, olha, respondem para a pessoa, em 3 dias seu e-mail será corrigido e colocado para ela, ou em 5 dias. Responder é a melhor coisa, não responder é a pior coisa, tá? Então, fica aqui um conselho bastante importante para vocês. Exato, Então, fica a dica. seguindo, exato. Então vamos lá, galera. Resumindo a conversa desse segundo capítulo até agora. A gente montou um time, né? Então a gente tem lá um encarregado DPO, Data Protection Officer. Se a equipe for grande, tem mini DPOs para ajudar. Tá todo mundo brifado. Sentamos, fizemos esse mega esforço de mapeamento dos dados. Então agora a gente mapeou todos os dados pessoais sensíveis que tem aqui na nossa gestora. Classificamos esses dados no sentido de o que a gente vai destruir, o que a gente vai manter, para os que a gente vai manter, como é que a gente tem que melhorar essa coleta, transparência, armazenamento, segurança e tudo mais. A gente atuou nessa classificação, né? Ou seja, a gente implementou a classificação para o correto tratamento. A gente revisou todos os documentos, né? A política de segurança que a gente já tem, vocês com a política de proteção de dados, que grande parte, que 1/3 de vocês também já tem. Revisamos todos os contratos com os terceiros e tudo mais. Essa é uma parte mais trabalhosa, mas necessária. E, finalmente, criamos e divulgamos um canal de proteção de dados. Tá? Então, agora, esse projeto, seguindo esse roteirinho, esse plano de ação do LGPD na prática para os gestores e distribuidores, vocês vão sim, a gente tem certeza que vocês vão conseguir estar bem adequados na hora que a lei entrar em vigor. Tá? Para quem já é cliente do Compliance, é claro que aqui nessa nossa conversa é uma conversa aqui entre muitos clientes, talvez tenha alguns outros não clientes que estão aqui escutando a gente, mas para a maior parte de vocês que já tem Compliance, a gente está num mega esforço agora para poder criar esse novo módulo. Se você, por acaso, ainda não é cliente do Compliacit, o Compliacit ele é esse painel de controle do compliance para gestoras de recursos, distribuidores de cota, distribuidores fiduciários, consultores de investimento. Então, é aquele software da internet que você vai entrar e vai ter aqui uma porção de coisas para te ajudar no teu dia a dia do compliance, tem agenda regulatória, com CVM, Anbima, leis que se aplicam à tua realidade, obrigações estruturais, eventos de compliance que você vai logar para poder manter evidência de que você está cumprindo tudo que tem que cumprir, canais de comunicação, como canal de denúncia, canal de compliance, relatórios, inteligência de compliance que você vai extrair do software, o aceite de documentos, de atas de comitê, de adesão a manuais, de adesão a coisas, circulação de listas restritas, controlar os investimentos pessoais dos seus colaboradores, treinamentos, biblioteca de documento, dossiê de colaboradores, dossiê de fundos, dossiê de investidores e muito mais, tá? Então é o hub do compliance para as gestoras. Eu sei que para os nossos clientes eu estou rezando a missa para o padre aqui, mas pode ter gente que ainda não faz parte dessa nossa comunidade do Compliacit. E especificamente voltado para a LGPD, a gente está concebendo a agenda regulatória de LGPD, incluindo as rotinas, os controles, os monitoramentos detalhados que são recorrentes e originados na LGPD. A gente também está incluindo as obrigações estruturais com detalhamento e embasamentos legais originados na LGPD. E aí, obrigações estruturais é estabelecer o canal, elaborar políticas de proteção de dados, definir um encarregado e tantas outras obrigações. A gente criou novas naturezas de evento com as suas respectivas orientações para facilitar registro de eventos ligados à LGPD. E o que a gente acha que vai ficar muito legal também, além do canal de denúncias e além do canal de compliance, vai existir esse canal de LGPD. Vai ser um módulo que a gente está, nesse momento, concebendo e depois vai conversar com vocês, clientes, que eventualmente teriam interesse em contratar essa parte, para poder recepcionar titulares que queiram exercer os seus direitos descritos na LGPD. Né? Então, só essa parte, para quem já é cliente do software, resolve o slide do canal de proteção de dados que a Cris comentou agora há pouco. Tá bom? Bom, e para vocês que são clientes do Compliacit e que talvez não queiram fazer
e para vocês que não são clientes do Compliacid também, e não tem tanto braço interno para dar conta desse processo de adaptação e adequação à LGPD, a Discan Advogados, acho que até a nossa cofundadora, cofundadora do Compliacid, fundadora do Discan Advogados, Nicole Discan, deve estar escutando a gente aqui. Olá, pessoal. Estou aqui só acompanhando tudo, adorando tudo. Que bom, que legal. Então, temos aqui a Nicole liderando o escritório do Discan Advogados. Para quem também não conhece, é uma consultoria jurídico-regulatória de compliance, tratam de normas de CVM, ANBIMA, Banco Central, BSM, fizeram dezenas de programas de compliance, políticas, formulários de referência, relatórios regulatórios, trabalham com questão de governança, gestão de conflitos de interesse, fluxos decisórios, comitês, análise sobre insider trading, due diligence de todos os tipos, treinamentos, a parte de PLD e anticorrupção também. E agora com uma consultoria de LGPD para dar o suporte para o mapeamento, classificação, auditoria de tratamento sobre os dados pessoais, elaboração de todos os documentos, políticas, relatórios, contratos ligados à proteção de dados e os treinamentos ligados à LGPD também. Então, no fundo, é para vocês avaliarem. Se vocês acharem que não conseguem dar conta de fazer isso sozinhos, ou se vocês querem fazer isso com o suporte de uma consultoria super séria, que já conhece bem o mercado de vocês, essa é uma opção para vocês manterem na cabeça, tá bom? Dan, deixa eu só fazer um adendo rapidinho nesse sentido, claro. Que a gente também pode fazer um modelo híbrido disso que você está falando. Quer dizer, a gente até está ajudando os nossos clientes a fazerem internamente essa parte do mapeamento, né, através dessa planilha que a gente está divulgando no final desse webinar, que eu acho que vai ajudar. Então, eu acho que a gente também consegue fazer um trabalho híbrido de rever política, ou ajudar eles a elaborarem, ou só fazer o treinamento. Né, a gente até agora tem feito um pacotão, né, que envolve basicamente essas 3 etapas que você colocou aí, né, mapeamento, implementação e treinamento no final, mas também quero dizer que esses serviços podem, enfim, a gente até incentiva que sejam contratados individualmente, que vocês possam fazer parte do que vocês se sintam confortáveis internamente. Tá ótimo, tá ótimo. Faz todo sentido, sim. E partindo agora para a nossa reta final, super obrigado para vocês que continuam aqui com a gente, pouquíssimas pessoas, eu acho que quase ninguém saiu da sala ainda, já são 6h07, obrigado por dar esse final de tarde de quinta-feira para a gente. Vamos entrar nos últimos slides, e eu vou passar direto a bola para a Cris. Não, tá comigo essa bola ainda. Então, um dos pontos que a gente achou interessante comunicar para vocês é que existem previstas algumas hipóteses para conservação de dados, conservação é um tratamento, após o término do tratamento original. Tá? Essas hipóteses são, eu preciso manter esses dados porque eu tenho que cumprir alguma obrigação legal, eventualmente eu tenho que manter esses dados porque o titular pediu para eu transferir esse dado para uma outra pessoa, ou talvez para o meu uso exclusivo do controlador, desde que vedado seu acesso por terceiros e anonimizados. Então, são hipóteses já previstas para conservação de dados após o término do tratamento. Agora sim, passando a bola para a Cris para falar da questão da LGPD no âmbito internacional. Vamos falar super rápido aqui, é só para a gente não esquecer que a LGPD tem aplicação internacional, desde que essa coleta tenha sido feita no Brasil, de cidadãos brasileiros, tá? Então, para vocês não esquecerem disso, e aqui tem um ponto muito importante que eu queria falar, principalmente para quem, de alguma maneira, compartilha esses dados com empresas lá de fora, se esses dados não forem anonimizados, vocês têm que ter o consentimento específico dos titulares para que vocês possam fazer isso, tá? Se vocês pretenderem fazer e vocês compartilharem, claramente isso não teria problema, mas de qualquer forma, se vocês pretenderem fazer isso antecipadamente, vocês precisariam do consentimento específico e destacado dos titulares antes de fazer, tá? E eu queria colocar mais um pontinho aqui, para que vocês não esqueçam que muitas vezes a gente tem contratos onde a gente tem muitas empresas negociando, eu mesmo tive que lidar com isso uma vez, onde a gente tem empresas do mundo inteiro compartilhando dados no mesmo contrato e a gente pode ter conflitos de legislação dentro do mesmo contrato. Então, fiquem bastante atentos com isso,
para vocês colocarem cláusulas importantes com relação à proteção dos dados, tá? Então, com relação aos contratos e com a relação à questão do consentimento, porque vai ter muita empresa compartilhando, às vezes compartilha a base dos seus clientes com empresas de fora, se a gente vai falando de empresas internacionais, para vocês ficarem bem atentos com isso, tá? Porque a LGPD é aplicável sim. E aí, a gente seguindo em frente, só mais um pontinho que eu queria colocar aqui sobre a NPD bastante rápido. A NPD a gente ainda tem uma zona muito cinzenta com ela, minha expectativa é que a gente ainda deve ter mais informações antes da lei entrar em vigor ou até mais para frente, mas a gente não vai esperar isso acontecer, tá? Então, como eu falei, o titular pode fazer alguma reclamação para a NPD sobre vocês, como é que vocês vão responder, então é bom já estar preparado em relação a isso, né? Ou se a NPD resolve fazer uma visitinha amigável para vocês, então é bom vocês também estarem preparados, né? Ou, por fim, se a NPD também requer aquele documento que é o relatório de impacto, tá? Então vale vocês estarem bastante preparados, porque a NPD vai ser a autoridade reguladora, vai ser aquela que vai fiscalizar, que a gente espera que edite as normas, a NPD pode ainda estabelecer mais algumas regras para atividades de DPO, por exemplo, né? Existe uma questão aí porque o orçamento da NPD vai vir do governo, então não sei como é que essa questão toda deve ficar, mas como eu fiz para vocês, é bom a gente não esperar para ver o que acontece, né? 300 dias para isso ficar pronto, então vale começar a se preparar, ainda que o governo lá na frente prorrogue. Eu não contaria com isso, dado todas as questões que acontecem, todo dia a gente vê alguém invadindo, alguém vazando os dados, então eu, se fosse vocês, realmente começaria a me preparar, porque se prorrogar, pelo menos vocês estão com tudo pronto, tá? Então, por fim, agora vou passar a bola para o Dan para a gente realmente falar do último pontinho aí. Último ponto. Bom, e se vocês forem pegos de calça curta, o que eu tenho certeza que não vai acontecer, principalmente depois desse webinar, as sanções que estão previstas na lei vão desde a advertência a uma multa de até 2% do faturamento do último exercício, limitada a valor de 50 milhões por infração, multa diária, observado o limite acima, publicização da infração, que às vezes é até pior, né? E bloqueio dos dados pessoais até regularização. Tem mais um ponto aqui, eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração, claro, né? São essas as sanções previstas na lei. Pessoal, esse é o nosso último slide. A gente vai depois passar esse conteúdo para vocês, vamos dividir a planilha para vocês, e a gente... agora, o que eu vou mandar uma última pergunta aqui para vocês me responderem, então fiquem com o mouse preparado. O que, na verdade, eu quero saber, e de forma mais anônima e bem honesta possível, é se o conteúdo desse webinar atendeu às suas expectativas. Então, eu vou soltar isso para vocês, porque isso vai ajudar a gente a se preparar melhor, ou de forma diferente, para os próximos tipos de conteúdo que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Então, começamos a enquete, temos agora 60% de vocês já votaram, vamos daqui mais 5 segundos a partir de agora, então 5, 4, 3, 2, 1. Super obrigado, pessoal. Deixa eu encerrar essa consulta. Vou compartilhar os resultados. Que bom, 93% então de vocês que responderam tiveram as expectativas atendidas. Vamos trabalhar muito para poder fazer com que esse não e esse não sei dizer virem sim na nossa próxima enquete. Tá? Vou ocultar aqui esses resultados. A última chance de vocês colocarem uma pergunta é agora, tá bom, pessoal? Então, coloca qualquer dúvida que vocês tenham aqui na parte das perguntas, para a gente poder circular depois um material bacana para vocês. E o que mais que a gente tem por aqui? Concluímos o nosso treinamento, chegamos no ponto, terminamos até um pouquinho antes do horário que a gente previu anteriormente. Queria abrir um espaço para fazer um agradecimento muito especial para a Luciana Mello, uma das advogadas do Descan Advogados, que mais pesquisou a lei. Claro que um super, super, super obrigado para você, Cris, mais uma vez, uma super parceira, e dando confiança, cor e vivência para os conteúdos que a gente traz para essa comunidade do Compliacity é maravilhosa, para essa nossa indústria. E qualquer coisa que vocês precisarem a respeito do tema que a gente conversou aqui hoje
e temas relacionados ao Compliance como software, aos treinamentos de compliance que a gente oferece, e também ao Descan Advogados, podem usar esse e-mail, o meu e-mail pessoal, dan@compliance.com. Eu dou o meu consentimento a vocês para manterem esse meu e-mail aí junto da sua rede, e vou manter vocês informados de outros eventos similares que possam ser do interesse de vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu vou agora fechar esse webinar e depois disponibilizar o conteúdo para vocês, se não amanhã, no começo da semana que vem. Tá bom? Muito obrigado e ótimo final de dia. Obrigado, Cris. Um abraço. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.